Programa Transformando Vidas, com apóstolo Rovilson e apóstola Cristiane de Oliveira. Paz seja convosco, meu amado e querido, você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. É uma oportunidade, um privilégio muito grande que nós temos, poder levar um pouquinho da palavra de Deus, estar alimentando aí você que tem assistido. Nós estamos completando, mês de agosto agora, agosto, setembro, 3 anos de programa. Nós louvamos a Deus por essa grande oportunidade, levando a palavra do Senhor, preparando todo esse cenário, Nós começamos aí com uma equipe muito abençoada, uma equipe que tem aprendido cada vez mais, porque por trás do programa de televisão tem uma equipe trabalhando, uma equipe se dedicando. Isso é um privilégio muito grande, a gente vê um crescimento espiritual e um crescimento também, profissional na vida de cada um. Então, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Você também pode estar divulgando o nosso programa toda segunda-feira, das 7h30 às 8h, também aos sábados, das 7h30 às 8h. Você pode estar convidando alguém para estar assistindo esse programa. Eu creio que a pessoa vai ser ricamente abençoada, porque o propósito da Igreja do Avivamento para as Nações é pregar a palavra do Senhor, levar cada vida a um crescimento espiritual, a ter um despertamento espiritual também para a obra do Senhor, porque quando nós aprendemos a palavra e nós não praticamos, diz o próprio Jesus que a casa cai, Então, antes de cair, vamos praticar a palavra do Senhor. Então, você tem nos acompanhado. Nós temos também divulgado o nosso congresso no mês de agosto, na cidade de Caraguatatuba. Esse ano nós vamos estar fazendo na cidade de Caraguatatuba. E estamos preparando aí várias caravanas, desafiando cada líder, pastor, para estar levando a sua caravana. Desafio também você aí de Poste Caldas, toda essa região. Pode procurar nas redes sociais o MEN, uma página no Face que fala sobre o nosso congresso, como que ele é realizado. Nós fazemos também um casamento comunitário, renovação de aliança na sexta-feira. Então, aqueles casais que chegam à igreja, estão vivendo amaziados, os líderes oram, lutam, e para que esse casamento possa ser realmente acontecendo de fato, que o ajuntamento não leva a nada, Precisamos ter ali a bênção do Senhor e também consertar a vida. E durante o congresso, na sexta-feira, nós fazemos a realização desses casamentos, também a renovação de aliança, tá bom? Então você é o nosso convidado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai assistir agora uma vinhetinha do congresso e logo em seguida nós retornaremos. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações apresenta 10º Congresso do Avivamento em Caraguatatuba, com o tema A Quarta Semente. Venha aprender com a palavra de Deus como levar seus líderes a produzir 30, 60 e 100. Preletores, apóstolo Rovilson e apóstola Cristiane de Oliveira. Congresso do Avivamento, nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Não perca tempo e faça já a sua inscrição. Oferecimento: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e Projeto Resgatando Crianças para Jesus. Um lugar de avivamento. Glória a Deus. Nós vamos estar nesse programa e também no próximo programa falando sobre o livro de 1 Samuel, capítulo 30. Davi derrota os amalequitas, tá? Então, 1 Samuel, capítulo 30. Nós estamos aí trabalhando do versículo 1 até o versículo 25, 1 Samuel. Então nós vamos falar alguma coisa na vida de Davi,
E eu creio que vai ser uma bênção muito grande para a sua vida. Nós tivemos na nossa igreja uma semana de fortalecimento espiritual, onde a maioria dos líderes esteve aqui, juntamente com a sua célula, os núcleos. Nós tivemos 7 dias de crescimento, de fortalecimento espiritual, onde nós tratamos desse episódio na vida de Davi. E eu creio que vai ser assim muito rico para a sua vida, para o despertamento, para o fortalecimento, porque muitas vezes nós passamos por problema difícil e nós não sabemos, né, o que nós fazemos, o que nós podemos tirar daquilo. Muitas vezes a fé está abalada. Então nós vamos aprender tudo isso aí nesses 2 programas com a vida de Davi. Vamos estar também assistindo aí uns testemunhos de uns líderes, aqueles que participaram desse mover de Deus, desse crescimento espiritual para a honra e glória do seu santo nome. Então, deixa eu ler alguma coisa aqui para você. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando perseguiram seu caminho. Então veja bem, deixa eu explicar mais ou menos aqui para você o que aconteceu com Davi. Até esse momento, Davi, ele tinha sido ungido pelo profeta Samuel, ele tinha vencido o gigante Golias, ele estava formando ali o seu exército, uma equipe para estar guerreando ao seu lado. Claro que todo líder precisa estar formando a sua equipe, lutando. Você, sua igreja, você que é um líder de célula, você que dirige um grupo missionário, nós vamos ter uma equipe. Tá? Ninguém chega a lugar algum se não tiver uma equipe. Então veja bem, Davi, até então, ele não tinha perpetuado no trono, ele não tinha chegado ali ao trono ainda. Ele tinha sido ungido e ele estava passando por um processo, por exemplo, de provações muito grande. Saul ainda continuava no trono, porque quando você lê e estuda o livro de 1 Samuel, a gente nota, por exemplo, a oportunidade que Saul teve, e pelo fato dele brincou, né, com as coisas de Deus, não levou a sério, o próprio Deus reprovou o seu reinado e imediatamente pediu para o profeta ungir Davi. Mas uma coisa é a unção. Você recebe aquela unção para um determinado cargo na sua vida, recebe aquela direção de um pastor, de um líder. E a outra coisa é chegar lá, né? Porque muitas pessoas, o que acontece? Ele recebe aquela proposta, até ungido para aquilo, só que existe um caminho a percorrer, existe uma vitória a alcançar. E muitas vezes nesse caminho, o que acontece? As pessoas vão tropeçando e não sabem lidar com isso, e na realidade caem e deixam, né? Acham que aquilo ali é muito difícil, começa a arrumar uma série de desculpas, e isso daí prejudica a nossa fé, prejudica a nossa maturidade espiritual e naquilo que nós poderíamos chegar, né, em lugares mais altos, porque aquilo ali é uma oportunidade que está chegando em nossa vida. Então, através dessa oportunidade que foi dada a Davi, claro que ele estava se preparando, montou a sua equipe, já estava vencendo algumas batalhas, e em uma dessas batalhas, quando ele volta, a sua cidade tinha sido atacada pelo inimigo. Os amalequitas entraram ali e levaram tudo, levaram as mulheres,
levaram os filhos, levaram os bens, levaram tudo. Imagina você voltando de uma batalha e de repente você tem essa notícia ruim, né? O inimigo chegou e levou. O inimigo faz isso. Nós que somos líderes, somos pastores, a gente vê o inimigo, ele não gosta daquilo que nós estamos fazendo e ele tenta, né, nos intimidar. Muitas vezes ele atua na igreja, você que que dirige a sua igreja, você vê que muitas vezes o diabo ele tenta destruir a sua igreja com calúnias, com fofoca, e ele leva pessoas, ele muitas vezes usa, né, pessoas assim dele para tentar parar a sua igreja. Você que é um líder de célula, você que é um líder de grupos na igreja, de grupos familiares, então o inimigo ele quer tentar intimidar, porque ele sabe que quando nós temos ali um formato, nós temos uma estrutura na célula, na igreja, aquilo ali pode ter alguns probleminhas, mas ela já tem ali uma base. Isso daí ninguém pode destruir depois. Então o inimigo ele tenta intimidar, muitas vezes ele parte para cima da tua família, com doença, uma série de coisas. Então aconteceu isso com Davi também. Ele tinha vencido Golias, porque muitas vezes nós conhecemos Davi, só aquele homem que venceu o gigante Golias. Mas Davi não é conhecido só por isso não. Nós encontramos aí muitos episódios na palavra do Senhor, né, sobre a atitude de Davi, o posicionamento dele diante das situações. E é assim uma riqueza muito grande para nós que somos líderes, para que você aprenda. Aí você fala: apóstolo, eu não sou líder ainda, mas você é líder em algum lugar. Dentro da tua casa você é um esposo, você é um líder, você é uma esposa, você também é uma líder. Então nós exercemos essa função de liderança no dia a dia. Só que muitas vezes o inimigo ele não deixa nós entendermos isso. Nós vamos entender. Então aconteceu isso com Davi. E o que aconteceu? Ele chorou, ficou amargurado com aquilo, angustiado. Claro que quando você recebe a notícia ruim, problema na tua vida, você não vai ficar alegre com aquilo, né? Você fica, é natural. É um homem que está ali, tem as suas emoções. Ele não é um homem só espiritual, mas ele tem também as suas emoções de alegria, de tristeza, sofre. Mas ele não ficou ali, por exemplo, prostrado o tempo todo chorando e angustiado. Ele se levantou e ele foi buscar ajuda no Senhor. Isso é a importância da nossa vida. Então quando Davi, por exemplo, ele chegou ali, e a hora que eles presenciaram todo aquele episódio que o inimigo tinha feito, os seus soldados também, eles, pelo fato de serem homens que estavam começando a sua caminhada na fé, começando entender quem é Deus, o porquê, o projeto de Davi, eles queriam jogar pedra em Davi, eles queriam praticamente matar Davi. Então a gente passa por isso? Claro que passa. Todo projeto nosso dentro de uma igreja, o inimigo, ele vai muitas vezes tentar, através daquilo que eu estou passando, ele vai usar muitas vezes pessoas da sua própria célula, do seu próprio grupo, para tentar impedir o teu projeto. Quer dizer, qual era o projeto de Davi naquele momento? Era recuperar aquilo que o inimigo tinha levado. Nós não podemos concordar com aquilo que o inimigo levou. Às vezes o inimigo, você está dentro da igreja, de repente ele começa a levar a tua família, você começa a concordar com aquilo. Não, é isso mesmo e tal. Não é não. Você tem que lutar, e a Bíblia ensina nós lutarmos, porque quem vai lutar? Aqueles que estão na mão do inimigo? Não, eles não têm força para lutar. Dentro da tua célula, da tua igreja, aquelas pessoas que vão embora, que de repente saem, do nada vão embora, o inimigo está levando. Então nós temos que lutar por essas vidas, ter ali uma atitude. Então,
Nesse momento de dificuldade, de tristeza, versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos, de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Então veja bem, aqui começa a vitória de um homem. Fortaleceu-se no Senhor. Ele deixou, tudo aquilo, claro, os homens falando mal, querendo praticamente matá-lo. O que ele fez? Ele foi fortalecer no Senhor. Aí está a vitória da tua vida. Porque existe momento, você começa a ouvir coisas daqui, coisas dali, calúnia daqui, fofoquinha dali, e isso daí pode parar o teu ministério e pode te levar a situações assim cruéis. Então fortaleça-se no Senhor, vá aos pés do Senhor. Como que nós podemos fortalecer no Senhor, apóstolo? Irmãos, eu não sei como que é a sua vida, tá? Mas nós temos que ter dentro da nossa administração individual, nosso horário, o nosso trabalho, com nossos estudos, com tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós temos que ter um tempo para o Senhor. Que tempo é esse? É um tempo sozinho, você e Deus. Você é um pastor, você é um líder de célula, tem oração na tua célula, tem oração na tua igreja, tem oração aí no lugar, no nosso caso aqui, no nosso núcleo, a Viva Lar, mas nós temos que ter um tempo com Deus, aquele fortalecimento, chegar diante do Senhor e falar para Ele aquilo que você está passando e pedir ajuda. Sei, hoje fala muito aí o quarto de guerra, não é? A Bíblia fala da sala do trono, aquele lugar que você entra. Jesus deixa claro lá em Mateus capítulo 6, que você entra no teu quarto, fecha a porta e ali você fala com o Senhor, e em oculto o Senhor te ouve e o Senhor te fortalece. Então nós precisamos ter, porque existem momentos, irmão, que você não vai ter apoio de ninguém. Isso já é uma prova, já é uma providência de Deus. Por que eu chamo de providência? Porque quem sabe lidar com essa situação, sai daquela guerra mais vitorioso ainda. Porque nós estamos, não sei qual é a tua guerra, eu estou em uma, você está em uma totalmente diferente, Mas eu não sei, mas eu conheço um Deus que Ele pode tratar conosco. A minha é totalmente diferente da sua, mas nós estamos em guerra. Você, por exemplo, está aí, às vezes uma guerra aí na vida financeira, na vida familiar, com a doença no seu corpo, uma doença na sua família. O que nós não podemos é concordar com essa situação, tá? Porque Deus não rouba nada de ninguém. Então, diante de uma situação, o que acontece? Deus entra com a providência dele para que eu possa passar por aquilo e sair daquilo ali vitorioso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amado, quando nós aprendemos com a palavra do Senhor, quando nós entendemos isso, nós saímos de uma guerra assim, maduros espiritualmente, fortalecidos espiritualmente, e aprendendo cada vez mais com o Senhor, porque o Senhor vai dar vitória. Então Davi, ele fortaleceu no Senhor, no Senhor. E depois o que ele fez? Ele colocou o colete sacerdotal. Então quando você lê, versículo 7, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. Ou seja, agora ele entende também a sua função de líder, que muitas pessoas na realidade não entendem isso. Na nova aliança nós aprendemos que o Senhor nos fez sacerdotes, e hoje não é passado isso na igreja, mas é membro e tal. Nós somos sacerdotes do Senhor. Uma coisa é eu entrar numa guerra como sacerdote, como líder. Outra coisa é eu
entrar, né, e ficar ali na dependência. Na realidade, o que nós ensinamos muito dentro da igreja hoje parece que é aquilo que era feito lá no Velho Testamento. Só alguém pode interceder por nós, só alguém pode fazer a obra. Não, nós podemos em Cristo Jesus. Então ele colocou lá no Velho Testamento, poucas pessoas podiam fazer isso. No Velho Testamento era muito difícil. Agora no Novo, na Nova Aliança, nós podemos, nós somos sacerdote do Senhor. Lá em 1 Pedro capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 9, você vai entender isso, tá? No próximo programa nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. Qual a nossa função quando nós entramos numa guerra no mundo espiritual. Amém? Você vai agora ouvir alguns testemunhos dos irmãos que participaram dessa semana de fortalecimento espiritual, e logo em seguida nós retornaremos, estaremos orando por você, para que você possa entender esse projeto de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Paz seja convosco, meu amado. Nós estamos aqui na igreja sede de São Paulo, capital, numa campanha, 7 dias, mover de Deus sobrenatural, na campanha de fortalecimento espiritual, falando sobre a vida de Davi. No capítulo 30 de 1 Samuel, nós vemos, por exemplo, Davi, ele estava sendo perseguido por Saul, ele não tinha ainda se perpetuado no trono, estava sofrendo uma perseguição muito grande, preparando os seus guerreiros para ter um grupo, uma liderança abençoada no futuro. E de repente, quando ele volta de uma guerra, eles atacaram a sua cidade, levaram ali os seus filhos, suas esposas, levaram os seus bens. Davi naquele momento se angustiou muito, ele e os seus guerreiros, chorou. Isso é natural na vida de qualquer ser humano, depois de uma grande perda, E acontece conosco, depois de, por exemplo, você fica sabendo de uma enfermidade que os médicos não deram chance nenhuma, de um ente querido, de alguém que está nas drogas, você fica muitas vezes angustiado e chora. Mas Davi não ficou prostrado ali no choro nem na angústia, ele se fortaleceu no Senhor. Daí, meu querido amado, a vitória na nossa vida. Em primeiro lugar, fortalecer no Senhor. Depois ele colocou o colete sacerdotal, ou seja, a autoridade de um líder espiritual. Depois ele consultou o Senhor. E por quarto, o Senhor falou. Então nós estamos nessa campanha de fortalecimento espiritual. Você está acompanhando aqui no nosso telão, dezenas de pessoas estão sendo fortalecidas, estão sendo preparadas para enfrentar as batalhas que nós encontramos no dia a dia. Aqui tem muitos líderes, pastores, evangelistas, que fazem parte do ministério do avivamento para as nações. Eu gostaria, meu amado irmão, você que tem nos acompanhado, não somente pelo programa de televisão, mas também pelas redes sociais, você que é do Ministério do Avivamento para as Nações, mora em outro local, nós estamos aqui para que você possa ser um grande líder no futuro, para que você possa vir também colocar o teu colete sacerdotal. Esse é o desejo nosso, de todo o ministério, os pastores, apóstolos, líderes da Igreja do Avivamento para as Nações. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que a paz seja convosco. Eu sou o pastor Cláudio, pastor do Ministério Avivamento para as Nações, e quero aproveitar essa oportunidade para compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas aqui nessa campanha, durante toda essa semana. Nós que temos aprendido a vestir o colete sacerdotal, temos aprendido a buscar orientação de Deus. Para quê? Para realmente buscar tudo aquilo que o diabo tem roubado, tudo aquilo que o diabo tem levado, não somente em nossas vidas, mas também na vida da nossa célula, nas pessoas que compõem a nossa célula. E é claro que essa semana tem sido uma semana de bênção. Eu tenho visto o poder de Deus, o agir de Deus na minha vida, tem sido algo sobrenatural. A gente sente a presença de Deus aqui em cada um dos cultos. A presença de Deus é algo aqui sobrenatural. E é claro que isso vai trazer um avivamento não somente na nossa vida, mas também na vida das pessoas da nossa célula. O que nós temos visto, irmãos, na nossa célula são o quê? As pessoas sendo liberadas,
as pessoas sendo trazidas realmente para um mover sobrenatural. Você vê pessoas chegando mais cedo antes na igreja, buscando a presença de Deus, orando. Com isso também, outras pessoas que a gente já vem orando há tempo, elas estão também vindo para a casa de Deus. Nós temos visto também pessoas que estavam afastadas dentro da nossa célula, vindo, voltando para a presença do Senhor Jesus Cristo. Então tudo isso, irmão, que nós temos visto, não somente na nossa vida, mas em cada pessoa da nossa célula, tem sido algo sobrenatural. Eu quero deixar essa palavra para você. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então você acompanhou aí depoimento, né, de alguns irmãos, a qual eles falaram sobre o testemunho, e muito importante na tua vida, e eu creio que vai ser assim uma bênção, né? No próximo programa nós vamos falar um pouquinho mais da função sacerdotal, e você vai acompanhar agora uma chamada, né, dos jovens da igreja, falando sobre os nossos projetos na mídia, e vamos retornar e vamos orar para que você possa entender em nome de Jesus. Olá, nós somos da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. E neste momento nós gostaríamos de convidar você para participar dos diversos eventos que nós temos na nossa igreja. É isso mesmo, eu quero convidar você a conhecer um pouco mais do nosso ministério através da nossa página no Facebook, Ministério Aviva as Nações, onde ali você vai encontrar muitas fotos de mover de Deus, tanto na igreja sede, como nos núcleos, nos avivalares, e eu tenho certeza absoluta que você será impactado pelo poder de Deus. É isso aí. Também gostaria de estar falando sobre o nosso canal no YouTube, onde você vai estar acompanhando ali vários vídeos de pregações, o nosso programa Transformando Vidas, peças e muito mais. E também, não se esqueça, lá no YouTube, dá um like, se inscreva no nosso canal e compartilha ele. Nós temos também a nossa página no Aviva Jovens. Lá você pode acompanhar todos os nossos eventos focados nos jovens, para que eles venham, em nome de Jesus, colaborar para a transformação da nossa geração. Aviva as Nações 2016, você é um de nós. Glória a Deus. Então você acompanhou aí essa vinhetinha dos jovens, né, da divulgação da nossa mídia. Você pode estar acompanhando. Nós temos um canal no YouTube. Eu creio que você vai ser ricamente abençoado em nome de Jesus. Gostaria de orar por você, meu. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio, meu Pai, de estar colocando essa vida, Senhor, que está do outro lado. Talvez está dentro de uma igreja, meu Pai, ou talvez, Senhor, está fora de uma igreja, não está entendendo ainda. Momento de luta, no momento assim de perseguição, deixou, Senhor, deixou as tuas coisas, Senhor, deixou a tua obra, e hoje está passando um momento difícil, meu Pai. Pai amado e poderoso, que através dessa palavra, essa pessoa possa voltar, meu Pai amado Deus, ativa, e em nome de Jesus, Senhor, conquistar, meu Deus querido, ou recuperar tudo aquilo que o inimigo levou, meu Pai, talvez a sua família, talvez, Senhor Deus querido, a sua saúde, mas em nome de Jesus nós declaramos vitória sobre essas vidas, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, minha amada? Até o próximo programa, que nós vamos continuar falando desse episódio aqui na vida de Davi, em nome de Jesus.